Nos bastidores da vida de um dos casais mais comentados da mídia, uma história que muitos julgavam ser perfeita está prestes a ser desvendada. Graciele Lacerda, a esposa dedicada de Zezé de Camargo, sempre se manteve sob os holofotes da fama, com a imagem de uma mulher leal, exemplar e amiga. Ao lado do cantor, ela conquistou a admiração do público. Porém, o que parecia uma relação sólida e sem falhas começa a desmoronar aos poucos, trazendo à tona segredos que poderiam abalar não só o casamento, mas também a imagem pública de ambos. Mas o que realmente se passa nos bastidores? O que não nos foi contado? Prepare-se para uma revelação que mudará tudo. Luciele Camargo, irmã de Zezé, sempre foi uma figura discreta, longe dos holofotes e longe de qualquer tipo de polêmica familiar. No entanto, aos poucos, ela começou a perceber que a imagem de Graciele, como a esposa ideal, não condizia com a realidade. Aquela mulher que todos viam como uma rocha firme ao lado de Zezé, de repente, mostrava sinais claros de inquietação. Luciele, com seu olhar atento, notou mudanças em seu comportamento. Durante os encontros familiares, Graciele parecia cada vez mais ansiosa e os gestos, antes naturais, estavam carregados de nervosismo. Algo estava errado e Luciele não podia mais ignorar. Ela sabia que não se tratava de algo simples e logo sua percepção se transformou em um instinto. Algo muito mais profundo estava acontecendo. A curiosidade de Luciele foi aguçada quando, em uma refeição casual entre familiares, ela observou Graciele com um comportamento peculiar. Ela estava constantemente olhando para o celular como se esperasse algo ou alguém. Um detalhe pequeno, talvez até imperceptível para outros, mas para Luciele foi a chave para entender que as aparências não eram o que pareciam ser. Com isso, uma decisão tomada em segredo. Ela iria investigar a fundo e descobrir tudo o que estava por trás da fachada de Graciele. Sem avisar ninguém, Luciele decidiu visitar a casa de Graciele, por conta própria. Algo dizia a ela que aquela visita seria a oportunidade de encontrar a verdade, e o que ela encontraria lá jamais poderia ser imaginado. A tensão tomou conta de Luciele ao entrar na casa de Graciele. Ela sabia que estava prestes a mergulhar em um território perigoso, mas sua determinação estava muito além do medo. A cada passo dado, a ansiedade aumentava, mas ela estava decidida a encontrar o que procurava. E foi em uma gaveta descuidada, onde ela encontrou o que seria a chave para desmascarar tudo. Um simples envelope, mas que guardava dentro uma carta reveladora. Ao abrir, Luciele viu com seus próprios olhos o que jamais imaginou. Uma carta calculista, cheia de detalhes, descrevendo um plano que parecia arquitetado minuciosamente. Graciele, por trás da imagem de esposa perfeita, estava manipulando Zezé e afastando-o de sua própria família. A dor e a indignação dominaram Luciele, mas o mais chocante ainda estava por vir. Não era apenas ela que estava sendo enganada. Zezé, o homem em quem confiava cegamente, estava preso em uma teia de mentiras. Luciele, agora com a carta nas mãos, sentia um turbilhão de emoções. Não era mais só uma desconfiança, ela tinha provas. As palavras daquele documento estavam claras e não havia como negar. Graciele havia se infiltrado de maneira calculada na vida de Zezé, manipulando cada movimento e afastando-o das pessoas que realmente importavam para ele. Zezé, em sua confiança cega, não via nada disso. Como ele poderia perceber? Graciele sabia como esconder suas intenções, como criar uma fachada de amor e dedicação, quando, na verdade, sua manipulação estava mais profunda do que qualquer um imaginava. Luciele sabia que não podia mais esperar.
O momento de confrontar Graciele estava se aproximando, mas as dúvidas e o medo das repercussões continuavam a atormentar sua mente. A cada dia que passava, Luciele se aprofundava mais no comportamento de Graciele. Ela observava todos os detalhes, as pequenas falhas, os sinais de nervosismo e as contradições nas palavras e atitudes da esposa de Zezé. Quanto mais ela investigava, mais ela via que não era apenas sobre controlar Zezé. O que Graciele estava fazendo ia além de qualquer manipulação emocional. Ela estava isolando Zezé de tudo e todos, afastando-o de sua família, dos amigos e do que ele sempre acreditou ser o seu apoio genuíno. Tudo o que Graciele queria era ser o centro absoluto da vida dele. E aos poucos, Luciele começava a enxergar a verdadeira face da esposa do irmão. As evidências estavam se acumulando, mas Luciele ainda não sabia como iria confrontar Graciele. Ela sabia que ao expor a verdade, as consequências seriam devastadoras. No entanto, ela não podia mais permitir que Zezé fosse usado dessa forma. Com as provas em mãos, Luciele entrou em um dilema profundo. Como ela deveria agir? Graciele era hábil em transformar qualquer situação em sua vantagem, e o medo de que Zezé não acreditasse nela ou de que ele ficasse arrasado ao descobrir a manipulação de sua esposa a deixou dividida. O que aconteceria com sua família após a revelação? Luciele não queria ser a causadora de um rompimento, mas a verdade não poderia mais ser ignorada. As semanas seguintes foram de grande tensão, com Luciele reunindo coragem e apoio para dar o próximo passo. Ela sabia que esse confronto mudaria tudo, e sua vida também não seria mais a mesma depois disso. A angústia e o medo eram palpáveis, mas Luciele sabia que o momento estava chegando. Ela não poderia mais se esconder atrás da dúvida. A verdade precisava ser exposta e ela seria a responsável por isso. A decisão estava tomada. Luciele não podia mais esperar. O que quer que acontecesse, ela enfrentaria. Graciele precisava ser confrontada e a revelação do que estava acontecendo precisava ser feita de uma vez por todas. Luciele se preparou para o maior desafio de sua vida: contar a Zezé o que estava acontecendo, expor a manipulação e garantir que ele visse a realidade, por mais dolorosa que fosse. Era um momento de tensão e não havia volta. Luciele sabia que as palavras certas precisavam ser ditas e o tempo para esperar já tinha se esgotado. Mas o que ela não sabia era que o confronto com Graciele não seria nada fácil. Afinal, uma mulher tão manipuladora como ela não cederia sem lutar. E isso traria uma reviravolta que Luciele não estava totalmente preparada para enfrentar. Luciele estava prestes a fazer algo que mudaria a dinâmica de sua família para sempre. O momento que ela tanto temia estava finalmente aqui. Após semanas de investigação e decisões difíceis, ela se viu diante de Graciele, a mulher que sempre foi vista como a esposa perfeita de Zezé. Mas agora, Luciele sabia a verdade. Era hora de expor tudo. Graciele, ao ver Luciele chegando em sua casa naquela tarde, tentou manter a compostura, forçando um sorriso que não enganaria ninguém. O ar estava pesado, como se o próprio ambiente soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Luciele não hesitou. Ela foi direta, sem rodeios. "Eu sei o que você tem feito", disse ela com firmeza, fixando seus olhos nos de Graciele. Nesse momento, o tempo parecia ter parado. Graciele tentou disfarçar o nervosismo, mas Luciele já tinha as provas. O jogo estava prestes a mudar. Graciele, visivelmente nervosa, tentou negar as acusações. Mas, com a carta em mãos, Luciele não deu espaço para justificativas. A carta era clara demais e Luciele estava determinada a fazer Graciele se responsabilizar pelos seus atos. A manipulação, o afastamento de Zezé da sua própria família
e a estratégia de se tornar a figura central de sua vida estavam todos ali, evidentes. Graciele, então, recorreu à única defesa que conhecia: a narrativa do amor. Ela alegou que tudo o que fez foi por Zezé, para protegê-lo, para guiá-lo, como se ele fosse incapaz de viver sem ela. Mas Luciele não se deixou enganar. Ela sabia muito bem o que estava acontecendo. Você não está fazendo isso por amor, Graciele, disse Luciele com uma voz firme e cheia de certeza. Você está manipulando ele. Você está afastando ele de tudo o que realmente importa na vida dele. As palavras de Luciele foram como um golpe direto. Pela primeira vez, Graciele se viu sem respostas. Enquanto Graciele tentava, em vão, reverter a situação, Luciele sentiu que estava finalmente rompendo a barreira da mentira. As palavras de Graciele começaram a perder seu peso, e a mulher que sempre teve tudo sob controle agora parecia desesperada. Tentava mudar o foco, jogar a culpa em Luciele, acusá-la de interferir na relação deles. Mas Luciele não cedeu. Ela estava ali para expor a verdade, não para se perder em jogos de palavras. A tensão estava no auge, mas algo dentro de Luciele dizia que ela não poderia parar agora. Graciele estava finalmente desmascarada e não havia mais como esconder o que ela realmente era. A fachada de esposa devotada desmoronou diante dos olhos de Luciele. Graciele, agora sem mais defesas, ficou em silêncio. E Luciele sabia que esse silêncio era o som da verdade sendo revelada. A manipulação estava exposta e não havia mais como voltar atrás. Luciele sabia que o próximo passo seria confrontar Zezé. Ele precisava saber o que estava acontecendo, mas ela temia como ele reagiria. Como Zezé lidaria com a verdade de que sua esposa havia manipulado sua vida de maneira tão calculista? O impacto dessa revelação seria devastador, não só para ele, mas para toda a família. Luciele sabia que o casamento de Zezé e Graciele jamais seria o mesmo após essa verdade vir à tona. Mas não havia mais tempo para hesitar. A verdade precisava ser contada e a família de Zezé precisava se reerguer, ainda que os danos fossem profundos. O futuro da família Camargo estava em jogo e Luciele não podia mais permitir que Zezé continuasse sendo enganado. Agora, com a verdade nas mãos, a única coisa que restava era esperar pela reação de Zezé. O que ele faria com o que acabara de descobrir? O que aconteceria com Graciele? E como a família lidaria com essa enorme revelação? A vida deles nunca mais seria a mesma, e em breve o impacto seria sentido por todos.